E para falar sobre quão próximos os Estados Unidos e Irã estão de fecharem um acordo de paz já neste fim de semana, eu recebo agora o Ricardo Luigi, geógrafo e internacionalista, professor na Universidade Federal Fluminense. Professor, obrigado pela sua participação aqui no News Noite. Boa noite. Boa noite, Eduardo. Boa noite a todas as pessoas que estão nos acompanhando. Professor, já ouvimos tanto sobre possível acordo de paz, cessar-fogo que vai e volta. O senhor está realmente otimista quanto à possibilidade de um acordo entre os Estados Unidos e o Irã? Não que eu não torça por isso, eu torço muito pela paz, mas parece que às vezes fica difícil de acreditar depois de tantas iniciativas frustradas. Pois é, Eduardo, nesse cenário de tantas idas e vindas que, infelizmente, a gente está presenciando em mais esse conflito, não nos resta outra opção a não ser ficarmos otimistas e torcer para que essa palavra empenhada ela seja realmente validada dessa vez. Tem um levantamento da imprensa americana de que o Donald Trump ele já falou 38 vezes sobre acordo com o Irã e das outras vezes a palavra não foi cumprida. A gente já tinha acompanhado em conflitos anteriores, principalmente na questão da Ucrânia, a quantidade de vezes em que o presidente americano havia prometido acordo e o acordo não se realizou. Então, não nos resta outra opção, torcemos para que esse acordo seja efetivado dessa vez, né? Há declarações do ministro das Relações Exteriores do Irã de que realmente eles estão próximos de chegar a um acordo. O próprio Donald Trump fez essa declaração. Então, há até vazamento na imprensa internacional de alguns dos pontos desse possível acordo. Então, parece que realmente, por esse princípio, tanto pela confirmação oficial de ambos os lados, quanto pelo vazamento de possíveis termos desse acordo, parece que dessa vez realmente estamos próximos de um cessar-fogo mais efetivo e do encaminhamento de um acordo de paz nessa questão do conflito entre Estados Unidos, Israel e Irã. Agora, professor, se um acordo de fato sair nesse final de semana, qual foi o saldo dessa guerra? O que mudou em termos de correlação de forças? Evidentemente que numa guerra todo mundo sai perdendo, mas o mundo está diferente depois dessa guerra entre os Estados Unidos e o Irã? Pois é, Eduardo, vou partir de um ponto que você trouxe, né, que na guerra todos nós saímos perdendo. Na guerra todos nós saímos perdendo. Então, nesse sentido, fica difícil a gente precisar possíveis ganhos. Há maior instabilidade no sistema internacional, o que é uma grande derrota para o mundo todo. Há a questão da inflação, há a questão da perda de segurança energética, do aumento dos combustíveis. Então, a gente sabe que há muitas questões ruins envolvidas nesse conflito, sem falar nas vidas que foram perdidas nesse conflito. Mas o que a gente pode, então, avaliar, se não for positivo, mas de encaminhamentos para onde o mundo pode estar indo depois desse conflito e depois desse possível acordo de paz? A política internacional, ela se baseia na informação, a estabilidade da política internacional está muito relacionada à quantidade e à qualidade da informação que está disponível sobre as intenções dos países. Nesse sentido, o mundo está muito mais instável nesse momento, porque esse próprio acontecimento de tantas indas e vindas em relação à possibilidade de acordo mostra que a gente não tem segurança sobre a informação. Então, os países não sabem exatamente quais são as intenções dos outros países. Mas, no caso do Irã e dos Estados Unidos, já está repercutindo um possível vazamento de pontos de acordo. Os dois lados não confirmam se esses pontos são verdadeiros, mas, levando em conta o que foi lido sobre esses possíveis pontos, parece que os Estados Unidos estão aceitando mais as posições e as imposições iranianas do que ao contrário. Então, se a gente pudesse fazer uma análise, não de perdas e ganhos,
mas do que fica dessa guerra, levando em conta os objetivos que foram expressos pelos Estados Unidos e os objetivos expressos por Israel e por Irã, fica a impressão de que o Irã está se aproximando mais de alcançar os seus objetivos ao final dessa guerra do que Estados Unidos e Israel. Eu vou insistir um pouco mais nessa pergunta, professor, porque, assim, usualmente, pelo menos numa linha geral de pensamento, se diz que uma guerra é feita ou para conquistar um território, ou para derrubar um governo de plantão, seja para, enfim, tirar uma dinastia. E eu não consigo localizar essa guerra entre os Estados Unidos e o Irã nessas caixinhas, porque o governo de Teherã se manteve. Ok, houve o assassinato ali do Ayatollah, mas houve uma substituição, o governo é o mesmo. Território, os Estados Unidos não pegaram nada, e Irã também me parece que não. Então, muito embora, ok, o Irã consiga ali um avanço nas suas posições, do ponto de vista prático, dá a impressão que trocaram mísseis, trocaram tiros, pessoas ficaram pelo caminho e que efetivamente nada mudou. Pois é, Eduardo. A minha análise também se aproxima muito da sua nesse ponto de que nada mudou, mas a gente tem que pensar, operar. A gente está passando por um momento da história da humanidade em que talvez as velhas chaves de entendimento já não nos sirvam tanto e a gente precise operar com novas chaves de entendimento. Então, a gente estava falando há pouco sobre a questão da política internacional, né? Tudo aquilo que a gente conhecia sobre política internacional, sobre cooperação e organização e o diálogo entre os Estados, isso parece que a gente está ingressando num outro momento. Eu estava numa aula recentemente conversando com os alunos sobre a geopolítica clássica, né? E tem aquela famosa frase de que do general prussiano Clausewitz, de que a guerra seria a continuação da política por outros meios. Então, essa frase é cada vez menos válida se a gente for observar o cenário internacional. A guerra parece ser a destruição da política e não a continuação da política por outros meios. Então, a guerra tem sido cada vez mais a destruição daquele cenário estável que a gente conhecia. Analisando a política externa do governo Trump, ela está expressa, né? A doutrina de segurança internacional dos Estados Unidos fala do uso da paz, o uso da força para alcançar a paz. Então, nesse sentido, a atuação dos Estados Unidos é bem coerente com essa doutrina de segurança nacional. Mas a gente deve avaliar também que essa guerra não era uma guerra dos Estados Unidos, né? Isso já ficou bem claro, já há várias declarações e vazamentos de que era um conflito promovido por Israel contra o Irã. Israel tinha os seus objetivos nesse conflito e o governo Trump, talvez pela dificuldade de avaliar melhor como as coisas se processam no cenário internacional ou por outras questões que a gente não conhece ainda por completo, os Estados Unidos acabaram embarcando nesse conflito que nada tinha a ver ou nada parecia ter a ver com os seus objetivos imediatos. Mas se a gente pode reafirmar que todos perdem com a guerra, a gente sabe que, infelizmente, muitos também ganham com a guerra no sentido da indústria armamentista, da indústria bélica, e parece que essa guerra, os próprios Estados Unidos estão sentindo o efeito do prolongamento dela e desejando o fim dela. O Irã vai terminar a guerra destruído, vai precisar de uma reconstrução. Parece que nesse acordo os Estados Unidos vão ajudar nessa reconstrução do Irã. Os outros países da região também vão sofrer o aumento dessa instabilidade e a gente espera que isso sirva de exemplo e sirva de lição para que a gente tente continuar e voltar a organizar o mundo e resolver os problemas no diálogo e na concertação internacional, não só com o uso da força. Fica a nossa expectativa, então, para esse final de semana, se vai sair, de fato, esse acordo de paz, esse fim da guerra entre os Estados Unidos e o Irã,
também passando pelo Líbano, tem participação de Israel, é uma grande, claro, tensão no Oriente Médio. E quando o senhor falou sobre muita gente está ganhando com a guerra, eu vou além, tem muita gente ganhando dinheiro também com a questão do mercado financeiro, porque a cada declaração, ida e vinda de acordo de paz e tal, oscilação de preço do petróleo, e tem muita gente que com esses contratos futuros e com as mudanças de posicionamento em torno da guerra, acaba ganhando muito dinheiro. Tem gente que perde, mas tem muita gente que ganha também. Eu conversei com o Ricardo Luigi, geógrafo e internacionalista, professor na Universidade Federal Fluminense. Professor, obrigado pela sua participação aqui no nosso News Noite. Até uma próxima.